Ô Rita, preciso começar com você até para você explicar pra gente essa confusão toda, porque quem é leigo no assunto olha pra essa história aqui toda e fala, meu Deus do céu, o que é isso, o que tá acontecendo? Bom dia pra você. Bom dia, Júnior. Bom dia a todos. Isso reflete o imediatismo do Brasil. Um país que não tem política de Estado, mas que tem política de poder. Se a gente fizer uma linha do tempo, essa confusão toda de renúncia por parte do governo, de renúncia fiscal, ela se intensificou e começou para valer no governo de Dilma Rousseff. Nós vivemos uma crise, né? Não sei se vocês se lembram, teve aquela crise do subprime nos Estados Unidos, que para o Brasil seria uma marolinha. Mas aí o bicho começou a pegar e o governo Dilma, para preservar empregos, resolveu isentar alguns setores, aqueles que contratavam mais mão de obra, né, como construção civil, comunicação, tecnologia, transporte. Eram setores, alguns setores intensivos na contratação de mão de obra. Nós estamos falando aí de 2011, 2012, e aí, gente, a moda pegou. Todo mundo começou a bater na porta do governo e aquilo que deveriam ser um benefício para poucos setores, que era a desoneração da folha de pagamentos, era a troca do recolhimento de 20% de contribuição previdenciária por um desconto de 1 a 2,5% sobre a receita bruta na folha de pagamento. Trocava-se o recolhimento na folha de pagamento por uma alíquota, trocava-se 20% em cima da folha toda, por uma alíquota de 1 até 2,5% em cima da receita bruta da empresa. E aí eu ouvi isso da própria Dilma Rousseff num evento na Universidade de Harvard, é um evento chamado Brasil Conference. Ela foi lá em 2017 e falou, do fundo, ela estava fazendo um desabafo, falando que o que desestabilizou o governo dela foi que o que era para ser um benefício para poucos setores, acabou atingindo 56 setores em uma velocidade muito grande. E essa renúncia fiscal, que chega-se aí a um número em torno de 800 bilhões, aos poucos, né, depois que você dá para você tirar, é muito complicado, porque existe um lobby, uma força política muito grande. E agora, desses eram poucos, viraram 56, e hoje nós temos 17 setores que devem, né, voltar a ser onerados até 2028. E foi feito um corte linear. Mas o que eu quero dizer com tudo isso é a falta de planejamento. Então, os governos cortam e colocam, eles tiram com uma mão, colocam com a outra. Então, eles cortam e impõem impostos de acordo com a necessidade política do momento, sem nenhum tipo de planejamento. E é por isso que o Brasil padece, né? É por isso que o Brasil não tem o chamado crescimento sustentável, porque nós convivemos com governos desorientados que fazem coisas com o objetivo político de permanecer no poder e não pensam na próxima geração, mas na próxima eleição. Então, isso que começou, essa farra do boi que começou em 2000, isso é que é passar a boiada, né? Que começou em 2011, os reflexos estão aqui até hoje, em 2025. E quem começou tudo isso foi o governo petista, por causa, né, da preservação de postos de trabalho. E na prática foi provado que não houve tanta preservação assim de postos de trabalho. Mas eu acho que você desonerar folha de pagamento é uma coisa que tem que ser realmente pensada, mas não dessa forma e não com objetivos eleitoreiros. Está aí o tamanho do estrago. E a própria Dilma confessou lá que foi essa a maior causa da desestabilização do governo dela, que foi um caos nas contas públicas. Quando ela foi perdendo e perdendo receita para o governo, né, as despesas também foram aumentando e as receitas diminuindo. É a situação do Correio, essa é a gestão populista.